Eu convido a igreja, aos amados irmãos, para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler 3 trechos. O primeiro está em João 3:3, capítulo 3, versículo 3 do Evangelho de João, que diz o seguinte: a isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O outro está em João 5, capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito praticado o mal, para a ressurreição do juízo. E agora vamos ler capítulo 20, os versículos 1 e 2. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão, Senhor, pela Tua palavra, que ilumina, Senhor, a mente do homem, para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora, para que o Espírito Santo produza no homem um novo nascimento, Pai. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e fará por nós, Senhor, na certeza que Tu és o Deus provedor de todas as coisas, Pai. Pedimos que Teu Santo Espírito, que habita em nós, que Ele venha a nos dar o discernimento, sabedoria, para a explicação desse texto bíblico, Pai. Que Ele venha nos edificar, a nós e à igreja. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desses textos lidos, tratar do seguinte tema: 3 ressurreições da história da humanidade. O significado do número 3 no contexto bíblico tem um simbolismo profundo e é frequentemente associado à ressurreição. Quando os fariseus pedem um sinal a Jesus, Jesus disse: nenhum sinal será dado, senão aquele de Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus se refere aqui à sua morte e ressurreição, se daria entre a morte e a ressurreição 3 dias. Mas o fato, meus irmãos, é que antes de Jesus, antes que o Verbo se fizesse carne, habitasse entre nós, lá no Antigo Testamento, houveram 3 ressurreições entre os mortos. A primeira começa com o profeta Elias ressuscitando o filho da viúva de Sarepta. Mas sabemos que Elias viveu no período muito turbulento do rei Acabe, e sua esposa Jezabel, era uma rainha perversa, adoradora de Baal, e por sua vez Acabe foi um dos piores reis que tivemos no reino de Israel, e havia muita fartura. Essa fartura é atribuída a Baal. Só que Elias profetizou 3 anos e meio de seca, que não choveria. E isso, de certa forma, irritou Acabe. E ele tenta matar Elias, e o Senhor manda que Elias fuja
para a caverna. E lá tinha nessa caverna a água do Jordão, o filete de Querite. E ali ele manda que os povos alimentem Elias de pão e carne pela manhã e à noite. Mas o fato é que quando aquilo acaba, ele manda mais uma vez: vai agora para Sarepta, e lá terá uma viúva que dará comida. E Elias vai para esse local, e quando chega naquele local, ele pede água, ela dá água para Elias, e ele encontra a mulher catando os cavacos para fazer um cozido, e depois eu vou comer e morrer. Mas Elias diz: faz primeiro para mim um bolo. Eu só tenho um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Mas ela obedeceu a Elias e fez para Elias primeiro. O fato é que na panela daquela mulher não faltou farinha e nem azeite até aqueles dias que viesse a chover. Mas essa mulher tinha um filho. Esse filho adoece e morre. E o fato é que ela culpa Elias: o que é isso que tu vieste fazer comigo? Meus pecados vieram à tona. Mas Elias, ele pega aquela criança, ora, e essa criança é ressuscitada. Esse é o primeiro exemplo de ressurreição que temos na Bíblia. O segundo foi com o sucessor de Elias, que foi Eliseu, um homem simples do campo, cuidando da agricultura, do pastoreio, e ele é o sucessor de Elias. Isto prova que Deus escolheu pessoas simples, mas que deu poder para que eles fizessem grandes maravilhas. Elias foi aquele profeta, Elias foi sucedido por Eliseu, esse grande profeta também. E o fato é que Elias passava sempre por Sunem, e tinha uma viúva, aliás, tinha uma mulher rica, e ele sempre passava por lá e ela dava comida para ele, e ela resolveu fazer um quartinho para ele. Ele passava sempre, botou uma cama, botou lá os objetos, e o fato é que ele, no intuito de recompensar essa mulher, ele pergunta o que é que ela quer, e seu discípulo, que era Geado, diz: olha, ela não tem filhos. E ele diz para aquela mulher, ela vem até ele e diz: olha, no próximo ano eu vou passar aqui nesse mesmo período, você vai ter um filho. E o fato é que essa mulher tem um filho, esse filho cresce, está ajudando o pai, e um certo dia ele sente um mal-estar, e ele vai até a mãe, lá esse menino morre. E a mãe não chega nem a avisar o pai, ela vai atrás de conversar com Eliseu no Monte Carmelo, que sabia que ele estava por lá. E ele vem até a casa, até o quartinho que ela fez para ele. A criança foi colocada nesse quartinho, e Eliseu, ele ressuscita aquela criança. Esse é o segundo exemplo de ressurreição no Antigo Testamento. E o terceiro é quando Eliseu morreu, ele foi enterrado, e naquele momento ali, estava vendo ali o enterro, e chegam os moabitas, que todo mundo vinha afrontar as pessoas, e estavam enterrando um certo homem. Naquele alvoroço ele joga esse homem na cova de Eliseu, e quando esse homem toca a sepultura de Eliseu, ele revive. Então esses são os três exemplos de ressurreição dentre os mortos na Bíblia do Antigo Testamento. Mas sabemos que quando Jesus veio e habitou entre nós, quando ele encarna, o Deus encarnado, o verso fez habitar entre nós, Jesus realizou entre nós 35 milagres. 23 foi milagre de cura, 9 foram milagres que demonstram o poder sobre a natureza. Mas Jesus fez 3 milagres de ressurreição. A primeira ressurreição de Jesus foi a filha de Jairo, depois o filho da viúva de Naim, depois Lázaro. A interessante é que a primeira que ressuscita
ela está abrigada na casa do Pai. O segundo a ressurreição de Jesus, o filho da viúva de Naim, estava a caminho, estava fora de casa, dentro do caixão, do esquife. Mas a terceira, essa segunda não tinha ainda sido entrada no sepulcro. E a terceira já estava no sepulcro há 4 dias. Uma estava em casa, outra a caminho e outra dentro do sepulcro. Mas a primeira é a filha de Jairo, citada por Jesus. Jesus também citou a filha de Jairo, que era um dos líderes da sinagoga. Essa história é narrada no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e mostra a compaixão e o poder de Jesus traz essa menina de volta à vida. Jesus ele demora um pouco para chegar até a casa de Jairo, porque havia uma multidão muito grande, no caminho ele é interrompido por a cura de uma mulher enferma que há 12 anos sofreu uma hemorragia. E Jesus sente que foi tocado. E eles perguntam: com essa multidão enorme ao teu redor, Senhor, como tu disse que foi tocado? Porque de mim saiu o poder. Quem me tocou? E essa mulher, ela trêmula, ela se apresenta a Jesus. E ela é curada da hemorragia pela sua fé. Só em tocar em Jesus ela foi curada. Mas falava ainda e veio a notícia, naquele momento ainda naquela multidão, veio a notícia: tua filha está morta, não precisa mais incomodar o mestre. Jesus disse: não temas, crê somente. E Jesus disse: menina, levanta-te. Após a ressurreição dessa filha de Jairo, Jesus pediu que as pessoas mantivessem segredo que eles haviam testemunhado. No entanto, a notícia se espalhou rapidamente, muitos ficaram incrédulos, incapazes de compreender a dimensão do poder de Jesus. Ressuscitar uma pessoa já morta. O segundo foi o filho da viúva de Naim, a segunda pessoa ressuscitada por Jesus. Jesus tinha efetuado a cura do servo centurião, se dirige à cidade de Naim, e lá se defronta no portão com esse termo. Era na porta da cidade, porque nós sabemos que era proibido enterrar uma pessoa no judaísmo dentro da cidade, tinha que ser fora da cidade. E no confronto, e quando você encontrava um enterro, era cultural você caminhar com esse enterro. Mas Jesus se aproximando da porta da cidade, onde saiu o enterro, do filho único de uma viúva. Essa mulher já tinha perdido o marido, e agora perde o seu filho único. Jesus se compadeceu da viúva e disse: não chores. Mas o interessante é que Jesus, quando ele pede não chores, se ninguém entendeu por quê, porque não chores, o que é que Jesus ia fazer? Havia uma expectativa muito grande, porque como é possível fazer passar a dor de uma viúva que já tinha perdido o marido, desesperada, no fundo do poço, porque ela ia enterrar o filho e voltar para casa, e aí ela não tinha mais família, ela não tinha mais como se manter, era desesperador aquela situação daquela viúva. A sua descendência da viúva não existiria mais. Ou seja, mas sem a ação da nossa vida, uma situação difícil diante do luto. Jesus diz para aquele jovem: a ti te digo, levanta-te. O jovem ressuscitou e todos glorificaram a Deus. Essas ressurreições de Jesus apontam para a vitória final sobre a morte e a promessa de vida eterna em Cristo. Em meio aos nossos problemas, Ele nos vê, Ele nos ampara nas nossas dificuldades. Ele não é diferente aos olhos de Deus, estão direcionados para nós. Deus está nos assistindo. Então, no momento de desespero lá daquela viúva, Jesus chegou e tudo mudou. E assim é a nossa vida, meus irmãos. Muitas vezes achamos que tudo está perdido, não há mais o que fazer. E como Jesus viu aquela viúva desesperada no fundo do poço, não tinha mais solução nenhuma, Jesus chega e muda toda a história daquela viúva.
Jesus pode mudar a nossa história também. Mas a terceira pessoa citada por Jesus foi Lázaro. Jesus era amigo da família. Jesus sempre que ia a Jerusalém passava ali por Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro. E o fato é que Lázaro adoece gravemente, e ela manda avisar para Jesus, informando da situação que se encontrava Lázaro. E essa atitude demonstra a fé que eles têm em Jesus, porque Jesus dava esperança que ele pudesse fazer algo para ajudar o seu irmão Lázaro, irmão de Maria e Marta. Mas apesar de ser informado, Jesus decide ficar algum tempo ainda, esperar 2 dias, antes de chegar a Betânia, onde a família vivia. Era uma decisão estranha, porque levantar questionamento, o propósito, o significado daquela espera, daquela demora de Jesus. Mas Jesus fez aquilo de forma intencional, porque aquela morte era para a glória de Deus. E enquanto ainda não havia chegado, Lázaro faleceu. Sua família e amigos estavam profundamente tristes. Lázaro estava sepultado. Após um dia de espera, Jesus finalmente chegou a Betânia, onde encontrou Maria e Marta e muitas pessoas consolando-as. A chegada trouxe um raio de esperança, a oportunidade de testemunhar a glória. Mas quando Jesus encontrou com Marta, irmã de Lázaro, ela diz o seguinte: Jesus declarou: teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei, Senhor, na ressurreição no último dia. Ela cria no juízo final. E Jesus dá aquela célebre frase poderosa: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo que é uma oportunidade de vida para aqueles que creem em Jesus. Há uma vida eterna para quem crê em Jesus. E aqueles que morrem sem Cristo terão uma morte eterna. Guiado pela irmã de Lázaro e pelas pessoas presentes, Jesus foi até o túmulo de Lázaro, onde Lázaro havia sido colocado. Era um momento de muita expectativa, porque era um mistério. Todos aguardavam o que Jesus ia fazer ali. E antes de realizar o milagre da ressurreição, Jesus orou ao Pai, expressando sua conexão íntima com Deus e pedindo que a sua glória fosse manifestada naquele evento ali. Essa oração lembrei de relacionamento especial entre Jesus e seu Pai. E Jesus manda retirem a pedra, tirarem a pedra. Isso quer dizer o que para nós? Que tem coisas que só Deus pode fazer. Ela é eterna, ela é imutável, ela é onisciente, onipresente, onipotente. Ele podia ressuscitar Lázaro, agora tirar a pedra todos nós podemos fazer. Muitas vezes é assim, essa pedra é que impede de você receber o Espírito de Deus dentro de você. Pode ser a inveja, a intriga, o preconceito, pode ser a mentira, a ganância, a soberba, a arrogância, tantas coisas, a prostituição, a droga, tantas coisas muitas vezes que impedem de você receber o Espírito Santo. Você recebe a palavra de Deus, mas rejeita essa palavra. O Espírito Santo não regenera porque você rejeita, porque você tem uma pedra. Essa pedra precisa ser tirada. Essa pedra é feita pelo homem, como ali foi feito, o homem podia tirar aquela pedra. Jesus, tirando a pedra, após a oração, Jesus deu uma ordem ousada: Lázaro, vem para fora. E o poder de Deus foi manifestado. E Lázaro, que havia sido morto há 4 dias, saiu do túmulo, vivo e restaurado. Por que 4 dias Jesus passou? Porque Jesus tinha consciência que somente com 4 dias nós tínhamos a segurança que ele estava morto. Porque atrás de 3 dias você pode ter a questão de você não estar vivo. Mas o fato é que depois de Jesus tivemos 3 ressurreições: antes de Jesus, com Jesus
E após a morte de Jesus, tivemos ainda 3 tipos de ressurreições. A primeira, quando Jesus está na cruz, Jesus proferiu 7 palavras, e as 8 palavras de Jesus foram: Pai, outra palavra, das tuas mãos entrego o meu espírito. E naquele momento ali, houve uma fenda na terra, e muitos dos que estavam mortos ressuscitaram, em corpos glorificados, e foram para o céu, para o terceiro céu. Esse é um momento, mas também nós vemos que lá, os apóstolos de Jesus receberam o poder do Espírito Santo para fazer a obra. Os apóstolos fizeram muitas curas miraculosas, de enfermos, de doentes, de endemoniados, todo tipo de enfermidade e doenças os apóstolos curaram. E Pedro estava em Lida e curou lá um paralítico, Enéas, que tinha 8 anos, paralítico. Essa notícia chegou até Jope, onde habitava Tabita. Era uma menina temente a Deus, uma menina generosa, e ela morre. Ele diz: olha, Pedro está aqui próximo, chama Pedro aqui. E Pedro vem até a casa de Tabita, e lá manda que saia Jesus. E naquele momento Pedro ressuscita aquela menina lá em Jope, que era uma região costeira ali de Jerusalém. Esse é o segundo momento depois de Jesus. E tem um terceiro que foi com Paulo. Paulo estava em Troade e Paulo estava pregando. Paulo no dia seguinte ia viajar, e ele disse: olha, eu vou estender esse sermão mais um pouco, aproveitar o máximo. E Paulo, ele começa a pregar até a meia-noite. E ali estava na janela do terceiro andar um jovem chamado Eutico. E esse rapaz, ele adormece e cai, e ele morre. E ali é mais um momento em que Paulo leva aquele homem, segura e ressuscita aquele homem pelo poder de Deus. Esses são os exemplos que nós temos de ressurreição. Mas eu quero agora tratar do tema que nós lemos, que 3 ressurreições da história da humanidade, as mais importantes da história. A primeira, uma já aconteceu. A segunda precisa acontecer agora, é urgente, é hoje, não pode esperar para amanhã. E a terceira acontecerá no futuro. A primeira ressurreição é aquela que é a ressurreição de Cristo. Essas 3 ressurreições que vamos abordar afetam profundamente a nossa vida, o nosso destino, e através dela decidimos que queremos passar a eternidade. Nós lemos um trecho que diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, que era João, e correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro no sepulcro. Chegou primeiro, mas Pedro chegou depois, e Pedro entrou primeiro do que João. E viram, João viu que o lençol estava ali. Isso implica que não houve roubo do corpo. Mas o que é que a ressurreição de Jesus traz para nós de importância? Jesus, ele veio resolver o problema do pecado da humanidade. Jesus veio nos trazer vida eterna. Jesus nos trouxe a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. E eu pergunto: a pregação da palavra de Deus teria sentido sem a ressurreição de Jesus? Não, porque aqueles que já estiveram aqui, como Confúcio, Buda, Maomé e tantos outros, estão enterrados. O rei Davi e tantos outros estão enterrados. Então nós temos que entender que a ressurreição de Jesus é uma coisa nobre, porque a fé em Cristo seria inútil se Jesus não tivesse ressuscitado. Todos nós somos tidos como falsos testemunhas. Os pregadores da ressurreição seriam mentirosos, e todos os homens ainda estariam em seus pecados. Se Jesus não vem morrer em nosso lugar,
e não ressuscita, e não manda o Espírito Santo para nos convencer do pecado através da iluminação do lançamento da palavra, todos nós estávamos condenados à morte eterna. Todos nós estávamos condenados à morte eterna. Todos os homens de todas as épocas estariam perdidos eternamente e teriam a morte eterna. Então Jesus trouxe isso para nós. Essa é a primeira ressurreição mais importante da história. Mas temos também a segunda ressurreição, que precisa acontecer agora, é hoje, nesse momento. É a ressurreição espiritual, o novo nascimento. Nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo. E o fato é que todos nós nascemos pecadores. Uma criança já nasce com o pecado herdado. Ela só vem depois que tem consciência do pecado, é que ela precisa nascer de novo. Mas todos nós precisamos nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos. Aí respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas o pecador só pode ser vivificado quando exposto à pregação da palavra, que ilumina o seu entendimento e que está obscurecido pelo pecado. Mas essa operação é realizada por quem? Por meio de dois instrumentos: pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. É por meio do novo nascimento que a imagem de Deus é restaurada no homem. O Espírito Santo passa a residir em nós, produzindo virtudes de Cristo, à medida que nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo. Então nós precisamos nascer de novo. Essa ressurreição espiritual precisa acontecer na nossa vida, como está em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos vivificou ainda quando estávamos mortos nos pecados e delitos. Que nos vivifique é o Espírito Santo. Temos que entender que isso é obra do Espírito Santo, a regeneração, como a justificação é a obra de Deus Pai pela fé em Jesus Cristo. Uma vez que nós somos regenerados, quando nós somos de novo, nós temos a capacidade agora de ter fé e nos arrepender, e até Jesus, e agora colocar nossa fé em Jesus Cristo, e ser justificado por Deus Pai pela fé em Jesus, e agora nós somos adotados por Deus Pai, como filhos de Deus por adoção. Agora nós somos parte da família de Deus. E aí tem um processo chamado santificação, que o Espírito Santo vai atuando no corpo, alma e espírito, até chegarmos à nossa morte. Mas a terceira ressurreição, ela é geral, de todos os corpos. É a segunda vinda de Jesus. São as três ressurreições mais importantes da história: a ressurreição de Jesus, a nossa ressurreição espiritual, o novo nascimento, e a terceira é a segunda vinda de Jesus, onde ressuscitarão todos os corpos, desde Adão até a segunda vinda de Jesus. Vamos ler o trecho que nós acabamos de ler no início. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que neles existem serão atingidas. Está em 2 Pedro 3,10. O que é que entendemos aqui por isso? Jesus vai voltar a segunda vez, não há nenhuma dúvida disso. Quando Jesus voltar, vai acontecer o seguinte: todos os mortos, todos os corpos ressuscitarão. Os que tiverem morrido em Cristo vão estar em corpo glorificado, junto com a sua alma, estarão no novo céu e nova terra por toda a eternidade. Os que estiverem vivos serão transformados naquele momento num corpo também glorificado, estarão
Cristo no novo céu e nova terra por toda a eternidade. E os que morreram sem Cristo, e os que já tiveram morrido, estarão num chamado lugar lá de fogo, lugar de tormento e aflição, com consciência plena de tudo que passou aqui na terra. Mas a palavra de Deus diz aqui em 2 Pedro 3,10: virá como ladrão dia do Senhor. O ladrão não avisa quando vem, será de forma rápido, visível, todos vão ver a vida de Jesus. E diz que com estrepitoso estrondo os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras dela existem serão atingidas. Haverá a destruição da terra, haverá um novo céu e uma nova terra. Então, depois de Jesus voltar, a segunda vinda, só existirá novo céu e nova terra e o lago de fogo, esse local de aflição e tormento, que a pessoa terá consciência com o seu próprio corpo de tudo que aconteceu, não terão mais nenhuma oportunidade de ter salvação. A morte estará também no lago de fogo, porque muitos quererão morrer e não poderão. Os salvos vão morar no céu, esse novo céu e nova terra, e os ímpios no lago de fogo. Então, meus irmãos, essas três ressurreições são as três da história da humanidade. E eu quero concluir dizendo que Jesus profetizou a sua morte e ressurreição após 3 dias, mostrando sua conexão com a história de Jonas e antecipando a sua própria ressurreição. A morte e a ressurreição de Jesus é considerado o evento central da fé cristã, pois ele instituiu a ceia como memorial do que ele fez por nós na cruz. 3 ressurreições da história da humanidade. A primeira já aconteceu. Ela trouxe a graça salvadora como fundamento da salvação e resolveu o problema do pecado de toda a humanidade. Jesus enviou o Espírito Santo quando ele ascendeu aos céus, para que todos aqueles que ouvissem a palavra de Deus tivessem a oportunidade de ser regenerados pelo Espírito Santo. A segunda precisa acontecer agora. Ninguém deve adiar essa decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É o nascimento espiritual. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. A coisa mais importante desse mundo é a salvação, meus irmãos. A vida é como um sopro, a qualquer momento podemos partir dessa vida. E se morrermos em Cristo, teremos uma vida eterna. Se morrermos sem Cristo, morte eterna. Não há nenhuma possibilidade de salvação mais. A palavra de Deus diz em Hebreus 9:27: ao homem é dado morrer uma única vez e segue-se o juízo. Não há intercessão após a morte. E a terceira que nós falamos é que será no futuro. É a segunda vida de Jesus, onde haverá o juízo final e todos os corpos ressuscitarão com gozo eterno ou condenação eterna. Busquemos a Deus enquanto há tempo, meus irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Eu peço aos irmãos que curvem suas cabeças e fechem seus olhos. Mais uma vez falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez e fará por nós, Senhor. Orando por aqueles ali que não Te conhecem, que venham Te conhecer, Pai. Que a Tua palavra faça sentido, Senhor, na vida de todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, os que estão ouvindo aqui agora, os que vão ouvir pelas mídias sociais, Senhor. Que eles possam, Senhor, ser regenerados pelo Teu Santo Espírito e transformados com o Teu poder. A nossa oração é que haja salvação e vida eterna, Senhor. Como o Senhor mesmo disse, o Senhor tem prazer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Pai. Mas sabemos que muitos não querem Te aceitar, assim como rejeitaram na Tua primeira vinda, Senhor. Também Te rejeitam agora nesse momento. E na segunda vinda, no juízo final, haverá uns que estarão contigo na nova céu e nova terra por toda a eternidade, mas muitos vão estar no lago de fogo, que é a segunda morte, pelos séculos dos séculos. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.